Ronda da Cidade. Oferecimento. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. Hotel Ibis Styles São Mateus. Venha viver o melhor. E Lavanderia Silver Clean. Tudo o que sua roupa precisa. Olá, gente amiga, estamos chegando com o nosso Ronda da Cidade, aqui na nossa TV Foz. E aí, tudo bem com você? Obrigado aí você que nos acompanha a partir de agora. Muita informação vem chegando no nosso jornal diário, em especial os fatos policiais a partir de agora, viu? E você vai acompanhar hoje, além dos fatos policiais, um giro de notícias de Linhares e região, fatos policiais, um giro de notícias de São Mateus e região. Daqui um pouquinho eu trago as informações de Linhares com Luana Santos, também com o Will Souza, as informações de São Mateus e região com João Batista, já os detalhes também sobre acidentes. Não teve acidente daquela carreta com ônibus lá no sul do estado do Espírito Santo? Vamos atualizar essa informação. Tem ainda pessoas internadas em hospitais deste acidente lá no sul do estado. E lá do sul do estado, a nossa correspondente, quem fala é a Roberta Michalski, obrigado. De Colatina, a nossa correspondente Elisângela Ramos também vai trazer informações de Colatina e região. Olha, acidentes aqui na nossa região, eu destaco para você, tem um carro, o motorista perde o controle do carro e acaba descendo. Ontem a gente falou sobre isso, né? Sobre um acidente desse, foi um caminhão em Linhares, mas agora esse foi em Barra de São Francisco, o motorista perdeu o controle, invadiu uma residência com um carro também. Jota, é repetição? Não é repetição, já é em outra região, aqui na região noroeste do estado. A gente vai trazer essas e outras informações agora, aqui no Ronda. Tem um detalhe também, a baixa procura por vacinação no estado do Espírito Santo. E a gente vai atualizar essas informações de Linhares também com relação a esses números que preocupam, inclusive, as secretarias de saúde. Isso e muito mais agora no Ronda da Cidade. Pois é, você que está ligado aqui no Ronda, obrigado pelo carinho, pela audiência. Segue a gente lá nas redes sociais, aproveite, segue a TV Foz, @TV Foz São Mateus no Instagram, segue o Jota também por lá, a gente segue você de volta também, fique à vontade, viu? E por falar em redes sociais, tem o nosso WhatsApp, tá na tela, 998-025047, é o nosso canal interativo para você interagir com a gente, é o nosso TV Comunidade, é para você que está aí do outro lado, registrar como é que está a sua rua, como é que está o seu bairro, como é que está a sua comunidade, faça um vídeo, se possível, nessa posição assim do celular, tá bom? Se possível, registra um vídeo aí da sua rua, do seu bairro. Ô Jota, que tá tudo beleza, faz um vídeo mostrando pra gente que tá tudo beleza, não tem problema nenhum, quer reclamar? Use também o WhatsApp, use o celular da sua câmera aí, use a câmera do seu celular, desculpa, e faça o registro do seu bairro, tá? É o canal interativo e você vai usar a nossa TV Foz para a sua comunidade, para o seu bairro. É isso mesmo, viu? Fique à vontade, 998-025047, tá aí na tela para você estar embaixo, viu? Aproveita e fala para você do nosso site, sinoticias.com.br, as principais notícias do Brasil, do estado do Espírito Santo aqui, gente. Olha, Vila Velha terá mutirão de doação de sangue nesta quarta-feira, véspera de feriado. O mutirão leva mais de 40 serviços ao bairro Mário Cipreste. Olha aqui também, homem que atropelou animais de propósito no Espírito Santo é indiciado, tá? Olha só que legal, aqui também outra informação. O restaurante é furtado 2 vezes na mesma noite em Vila Velha. Eu falei legal assim, o destaque, 2 vezes na mesma noite. Visita de Lula a Linhares é adiada. Quer saber os detalhes? Acesse o nosso sinoticias.com.br. É de graça, viu, gente? Na palma da sua mão, você não paga nada para ter o melhor da informação e atualizados a todo instante. Por exemplo, você está assistindo agora o nosso Ronda aqui na TV Voz, né? Depois vai acessar o site, de repente tem outras notícias por lá também que eu não destaquei aqui agora, porque como são atualizados a todo instante, então, dependendo do horário que você vai acessar o site, já tem outras notícias por lá também. Então, sinoticias.com.br. Gente,
no Ronda da Cidade de hoje. Olha aqui essa imagem, presta atenção aqui, você vai ver uma imagem de um carro, o motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma residência. Essa aqui, você, Jota, estou entendendo, não estou enxergando bem não, mas é um vídeo de câmera de segurança, você vê o carro descendo lá, as pessoas vão correndo em direção aqui, mas você vai ver a imagem a seguir, olha aí, você vai ver, todo mundo preocupado, muita gente foi lá ver, olha aqui, olha o carro onde está, gente, olha a ladeira que ele perdeu o controle, isso já no dia seguinte, já estava até marcado pelo Corpo de Bombeiros aqui, a segurança. Olha aí também, olha aqui o carro, dentro de uma casa. Onde foi isso? Que lugar foi isso? Foi na região noroeste do estado. Daqui a pouco eu trago para você essas informações. Gente, que coisa, né? Mais um carro que perde controle e invade uma residência. Acidente que a gente registrou essa semana na BR-101, em São Mateus, sobre a ponte do rio Cricaré. Inclusive, caminhões estão ainda nas laterais da pista. A gente chama atenção ainda na manhã desta quarta-feira, ainda o caminhão batido ainda na pista, na lateral. Muito cuidado, muita atenção. Falamos sobre o acidente de uma carreta que tombou e o ônibus bateu. 3 pessoas morreram, tem pessoas internadas. Daqui um pouquinho o Roberto vai atualizar essas informações aqui no Ronda da Cidade. Então, como está chegando mais um feriado, para alguns é um feriado prolongado, viu? Porque na sexta-feira, que é um dia normal, também é feriado. Na sexta-feira é um dia normal, né? Para o setor privado, mas para o setor público deu ponto facultativo. Então, os funcionários públicos não vão trabalhar na sexta-feira. Então, já entra um feriadão prolongado também. Então, muito cuidado para você que vai pegar a estrada, tá joia? Eu começo falando aqui sobre uma carreta que tomba na rodovia do Café, aqui, olha, aqui na região norte do estado do Espírito Santo. Tá vendo ali? A carreta tombou, carregado com café, tombou na rodovia do Café. Após fazer uma curva nesta rodovia em Nova Venécia, o motorista do veículo ficou ferido e 2 motocicletas que seguiam na via precisaram frear bruscamente para evitar a colisão, mesmo assim ainda bateram no carro. Olha só que coisa, viu? Você vê ali, a carreta havia saído de São Gabriel da Palha. As equipes do SAMU as pessoas foram encaminhadas, socorridas ao Hospital São Marcos, no município de Nova Venécia, e até o momento não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos, principalmente suspeita de que a carga tenha se deslocado para um dos lados da carreta, comprometendo o equilíbrio do veículo e provocando tombamento ao contornar a curva. Olha aí, gente, esta curva é bem fechada, né? A curva é bem fechada, quando chegou nessa curva, a carga, provavelmente, segundo alguns especialistas, teria se deslocado para um lado do veículo, do caminhão, e acabou tombando, né? Então, tipo assim, a carga não estaria bem fixada, ou bem amarrada, ou bem ajeitada na carroceria, o que poderia ter deslocado, provocando esse tombamento do caminhão. 2 motocicletas que estavam seguindo em direção contrária não conseguiu parar, até bateu ali, mas os motociclistas saíram, ferimentos, arranhões, né? Graças a Deus, nada de grave, e o motorista encaminhado deste caminhão, encaminhado ao Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Que coisa, gente, mais um acidente envolvendo caminhão nos últimos dias no estado do Espírito Santo, em especial aqui na nossa região. Que coisa, né? Que coisa absurda. Daqui a pouco eu mostro também um acidente de um carro, um Fiat, que acabou invadindo uma residência. Vamos agora saber de Linhares, as informações de Linhares e região, os destaques das últimas horas. 2 homens foram presos na madrugada desta segunda-feira no bairro Santa Cruz. A ocorrência foi registrada na rua Ademilson Nunes Loureiro. Os policiais viram um carro branco realizando manobras perigosas e fizeram a abordagem. No interior do veículo estavam 3 homens. Com eles, a polícia encontrou uma espingarda calibre 22, 50 munições intactas e um revólver calibre 38 com 6 munições. Tailo de Ambrosio Silva assumiu a posse da espingarda, enquanto Jefferson dos Santos Soares declarou ser o dono do revólver. Ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia. Além do porte ilegal de arma de fogo, Tailo também foi autuado por dirigir sem possuir carteira de habilitação. O veículo estava com licenciamento em atraso e foi removido ao pátio do Detran.
Um preso fugiu da penitenciária regional de Linhares. Alessandro Figueiredo dos Santos, de 39 anos, utilizou uma corda improvisada com lençóis para escalar o muro. Foram encontrados rastros sentido a lagoa que margeia a unidade. A fuga foi descoberta na noite de ontem. O interno estava matriculado num curso de gesseiro, ministrado pelo Senai, e estava nos procedimentos finais para outro benefício, o trabalho externo, onde o preso trabalha fora e retorna à unidade para dormir. As buscas tiveram início imediatamente após a contagem e constatação da fuga, mas o interno ainda não foi encontrado. Um homem foi esfaqueado dentro de sua residência na localidade de Bagueira, interior de Linhares. A companheira da vítima foi quem desferiu a facada e depois fugiu em direção a uma mata. A ocorrência se deu neste domingo por volta das 17 horas. Um homem foi encaminhado ao hospital. Pois é, no caso do detento, né, que fugiu, né, da penitenciária regional de Linhares, você vê, já estava para receber um outro benefício, né, para ficar durante o dia trabalhando, só retornar à noite, e aí o elemento fugiu, quer dizer, perde todos os benefícios, agora está sendo procurado pela polícia, né? Desespero, né? Vamos atualizar também as informações das últimas horas aqui em São Mateus e região, dessa vez com João Batista. Um influenciador digital foi surpreendido por criminosos nesse final de semana em Água Limpa, Jaguaré, quando se preparava para sair de casa com a namorada para jantar. Imagens das câmeras de segurança de um bar que fica próximo à casa da vítima mostram o momento em que o casal sai, entra no carro, o rapaz com o celular parece gravar um vídeo e um dos criminosos vai até a porta do motorista. A vítima conseguiu bater na mão do suspeito e correr, mas mesmo assim foi atingida por um tiro no braço. Assustada com a ação dos criminosos, a mulher tenta voltar para dentro de casa, mas não consegue, é obrigada a retornar ao veículo. O caso está sendo apurado e, de acordo com a delegacia de Jaguaré, está sendo tratado como tentativa de latrocínio. Os 2 suspeitos envolvidos foram presos pela polícia horas depois. E a Polícia Civil está investigando o assassinato do jovem Vitor de Souza Maara, de 24 anos, que foi encontrado morto dentro de uma represa de Pedreira, zona rural de Montanha, na tarde desse domingo. O jovem havia desaparecido no dia 20 na comunidade de Taquarinha, em Mucuri, no sul da Bahia. O corpo estava com os pés e mãos amarradas e uma pedra presa por uma corda amarrada no pescoço da vítima. As primeiras informações dão conta de que o jovem pode ser mais uma vítima do tráfico de drogas que atua nas cidades de Pedro Canário, Montanha e Mucuri. Foram banhistas que estavam no local que acionaram a Polícia Civil. Um homem de 27 anos morreu em um acidente de moto nesta segunda-feira na S-315, na altura do distrito de Santa Maria, em São Mateus. A vítima foi identificada como Wenderson do Rosário Moreira. A polícia está investigando o que de fato aconteceu. No local, as informações dão conta de que um homem estava caído às margens da rodovia após o acidente. Testemunhas contaram à polícia que a vítima foi vista pela última vez no domingo, em um bar em Santa Maria, e saiu de lá por volta das 19 horas, sentido São Mateus. Pois é, mas uma tragédia nesse caso aí, né, gente? Que coisa. Bem atualizadas as informações. Olha, agora falar sobre acidente envolvendo a carreta e um ônibus de turismo no sul do estado do Espírito Santo. Ainda vítimas estão internadas no hospital. A Roberta Michalski, de Cachoeira, nosso correspondente, atualiza essas informações sobre este acidente. Alice estava entre os feridos do acidente entre o ônibus e uma carreta que aconteceu na BR-101 Sul. Ela se recorda como tudo aconteceu. Que a batida realmente foi muito forte, aí o chacoalhão assim na cabeça também, tanto que eu tô até com uma ferida aqui. E aí depois eu acordei, na verdade nem sei se eu fiquei desacordada, né? Eu acordei e aí só ouvia gritos, tudo apagado, todas as luzes estavam apagadas, não dava para enxergar muito bem porque os vidros tinham isso filme, né? Então deixava um pouco mais escuro. Muita gritaria, na hora eu só tirei meu cinto e fui socorrer minha mãe, que ela estava sentada atrás de mim, gritando por socorro, que ela não conseguia se desprender do cinto, ela não conseguia se movimentar. Inclusive, ela foi uma das últimas pessoas a serem retiradas do ônibus, porque ela estava no segundo andar, na última cadeira, e não estava podendo se movimentar. E agora a gente descobriu o porquê, que foi por conta de uma
uma não, né? 3 fraturas na coluna vertebral. Na Santa Casa de Misericórdia e no Serviço Médico Legal de Cachoeiro, a movimentação foi intensa na manhã de segunda-feira. Parentes e amigos das vítimas do acidente chegavam a todo momento em busca de informações. Rodrigo é uma das vítimas. Ele teve fratura em um dos ombros e alguns ferimentos no rosto. De alta no início da tarde dessa segunda-feira, ele contou os momentos de desespero. Ele estava no segundo andar, nos fundos do ônibus. A esposa dele, uma enteada e a sobrinha também estavam no coletivo e ficaram feridas. Tudo tranquilo, teve bingo dentro do ônibus, cantoria. Mas aí, de repente, a gente percebeu o motorista freando. Eu estava lá atrás no último banco, eu e minha esposa, não consegui ver a frente. Quando eu percebi que ele estava freando, eu apaguei. Então, a parte do rosto, eu bati assim no banco, né? E o ombro aqui, eu encostei alguma coisa que eu não sei, eu fraturei o ombro. E aí, depois disso, foi um caos, assim, muita gente gemendo, gritando. E minha enteada me acordou, e aí eu conseguia ter uma noção mais ou menos. Aí a gente teve que quebrar o vidro do ônibus, aí chegou a Polícia Rodoviária Federal, o SAMU, né? O acidente aconteceu no final da tarde de domingo, na altura de Anchieta. O ônibus de excursão transportava 28 pessoas, incluindo o motorista. 26 passageiros ficaram feridos e 3 morreram. As vítimas foram identificadas como Jadson Zordan, de 25 anos, Penha da Silva Pereira, de 90 anos, e Davi Lima, de 44 anos, motorista do coletivo. Dona Yara veio ao SML. Ela era amiga inseparável de Dona Penha, que morreu durante o socorro. Dona Penha era uma pessoa assim, alegre, entendeu? Cheia de vida, lúcida, fazia pilates, entendeu? Era uma pessoa maravilhosa. De acordo com o último boletim divulgado pela Santa Casa de Cachoeiro, das 12 vítimas do acidente que deram entrada no pronto-socorro da unidade, 6 já tiveram alta, 2 seguem internadas e 4 feridos foram transferidos para hospitais de Vila Velha e Cariacica, onde também seguem internados. Segundo a PRF, o motorista da carreta de 38 anos sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o atendimento médico. A Adriana é filha de Dona Deolina, responsável pela viagem, e tia de Jadson, de 25 anos, que tinha o sonho de fazer essa viagem. Ele deixou uma filha. Eu estou acompanhando, junto com a empresa Penedo também está acompanhando todos os familiares, como é que eles estão, se está no hospital, se saiu. A empresa também está dando todo o respaldo, entendeu? Jurídico, com emocional. Nós estamos com a psicóloga aí que está dando assistência, entendeu? O acidente aconteceu por volta de 5 horas da tarde do domingo, em uma curva. A carga de mamão transportada pelo caminhão acabou forçando o tombamento do veículo, que, descontrolado, invadiu a contramão e acabou batendo de frente com um ônibus de turismo que retornava de Raposo, no Rio de Janeiro. O trânsito ficou interditado nos 2 sentidos por horas para o socorro das vítimas. A carga de mamão ficou espalhada na pista. Que tragédia, né? Até ontem à tarde, haviam 10 pessoas internadas em hospitais, em diferentes hospitais, deste acidente que aconteceu na madrugada de domingo. A gente vem atualizando essas informações também aqui no nosso Ronda da Cidade. Bem, o carro desgovernado ou o motorista que perdeu o controle invadiu uma residência, que a gente falou no comecinho do nosso programa de hoje, mais um carro que invadiu uma residência, né? Inclusive, ontem a gente falou de um caminhão que invadiu uma residência, não tinha ninguém morando nela, em Linhares, e agora foi em São Gabriel da Palha. Mas vamos atualizar essa informação, São Gabriel, com Elisângela Ramos. Imagens de vídeo monitoramento mostram um momento em que um carro passa e logo em seguida uma fumaça de poeira surge. Várias pessoas correm para ver o que aconteceu. O carro tinha caído em cima de uma casa no bairro Gustavo Boni, em São Gabriel da Palha, e parte do telhado foi parar no chão. O acidente deixou muita gente assustada. Parte da casa destruída. Era fim de tarde quando o motorista perdeu o controle na descida de um morro bastante inclinado e acabou despencando com o Fiat Uno. De acordo com o boletim, o motorista saiu do carro com a ajuda do SAMU e disse que estava bem e não quis ir para o hospital. Já a casa teve danos na sala, na cozinha e em vários móveis e eletrodomésticos.
O impacto foi tão forte que a estrutura ficou comprometida, segundo o Corpo de Bombeiros. E não parou por aí. O carro ainda atingiu a garagem do vizinho, destruindo parte do telhado e danificando 2 outros carros que estavam estacionados. A Polícia Militar esteve no local e a área foi isolada por segurança. Por sorte, não haviam pessoas na casa e ninguém se feriu. Mais um acidente que não tinha ninguém na casa, né? Destruiu ali, você vê que a casa realmente ficou danificada. O motorista foi socorrido pelo SAMU, encaminhado para o hospital com ferimentos leves. Olha só que coisa, né? Também a ladeira íngreme, né? Muito íngreme naquela subida. Deve ter perdido o controle, sim, pode ter perdido o freio, a pessoa pode ter passado mal, não se sabe. Bem da verdade que invadiu ali aquela residência, graças a Deus. Não havia ninguém naquela casa também, viu? Rapaz, parece brincadeira, mas é verdade. Não havia ninguém na residência, na de ontem, e nem tampouco lá em Linhares, também naquela carreta também não havia ninguém na residência. Que coisa, né? Ó, top demais, hein? Aí, menos mal, né? Menos mal. A tragédia podia ser pior. Assim como aconteceu o acidente entre as carretas aqui no município de São Mateus, sobre a ponte do Rio Cricaré. Infelizmente, um motorista morreu, outro foi encaminhado para o hospital, né, mas que foi um estrago tremendo com as carretas e ainda a carreta às margens da pista da BR-101, e a gente chama a atenção, muito cuidado para você que vai passar para aquele trecho ali, porque existe ainda as carretas nas laterais da pista, ainda não foram retiradas ainda, né, aguardando para que essas carretas sejam retiradas, aí dá mais segurança. É bom lembrar também que num trecho tem um radar de velocidade máxima de até 60 km por hora. Infelizmente, mesmo assim, este grave acidente aconteceu. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do Ronda da Cidade. Tem muita informação para você. Abaixa a procura também sobre a vacinação. A gente atualiza essas e outras informações daqui um pouquinho, logo depois do intervalo comercial aqui na nossa TV Faz.